Sejam todos bem-vindos a mais uma gravação das nossas aulas de resistência dos materiais. Como vocês sabem, eu sou o professor André Gomes. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre tração e compressão. Para entendermos o que é a tração e o que é a compressão, nós precisamos olhar um conceito anterior, que é o conceito de força normal ou axial. O que seria? É uma força que está atuando perpendicular a uma área de seção transversal de um determinado componente, como aqui nós temos essa barra aqui de formato cilíndrico, e tem uma força a 90 graus dessa área aqui, Então, essa força a gente pode dizer que é uma força normal, porque está a 90 graus e está atuando de forma perpendicular a essa área aqui da seção transversal da peça. E a força, dependendo da direção e do sentido no qual ela for aplicada numa peça, ela pode fazer com que a peça sofra um determinado esforço. Agora nós vamos ver o esforço de tração. O que é o esforço de tração? A peça ela vai estar sujeita ao esforço de tração quando essa força normal, ou força axial, ela for submetida na peça em uma direção, em um sentido que tende a puxar a peça, que estiver saindo da peça, como aqui a gente tem essa área aqui, e a força estaria saindo da peça, estaria puxando ela. Então, assim, quando a força estiver nesse estado, a força normal, a peça estará sendo tracionada, estará sendo sujeita a um esforço de tração. Agora, se a força estiver para dentro da peça, a peça vai estar sujeita a um esforço de compressão, porque as forças vão estar tendendo a comprimi-la. E toda força normal que estiver atuando sobre uma determinada área de seção transversal de uma peça, vai ser gerada nessa peça uma tensão normal. E como que nós calculamos essa tensão normal que é gerada na peça? A tensão normal é igual à força normal que está sendo aplicada nessa área de seção transversal sobre a área dessa seção transversal. Onde esse carinha aqui é a tensão normal, F a força normal e o A é a área de seção transversal. A força sempre vai estar em Newton. A área, se tiver em metro ao quadrado, a tensão vai sair em Pascal. E a área, se tiver em milímetro quadrado, a tensão vai sair em megapascal. E depois de muito observar as peças sendo submetidas às forças normais, foi descoberto que toda peça que é submetida a uma força normal, ela vai sofrer uma alteração em sua dimensão linear, ou seja, no seu comprimento inicial e também na área da sua seção transversal. E essa alteração da sua dimensão linear pode ser calculada por essa fórmula, onde nós temos o ΔL, que é o alongamento, vai ser igual a força vezes L, que é o comprimento inicial da peça, sobre a área da seção transversal, vezes o módulo de elasticidade do material no qual é feita a peça. Lembrando que esse módulo de elasticidade é um valor tabelado que irá variar de acordo com cada material. E como força sobre área é igual a tensão, nós podemos utilizar a fórmula dessa forma aqui, onde o alongamento é igual a tensão vezes o comprimento inicial sobre o módulo de elasticidade do material. E quando nós queremos calcular, descobrir qual é o comprimento final de uma peça após ela ser submetida a uma força normal, seja ela de compressão ou de tração, a gente vai utilizar essa fórmula. Só que nós devemos atentar a uma coisa. Quando a força for de tração, o alongamento é positivo. O alongamento sendo positivo vai ficar
comprimento final é igual a L mais ΔL, certo? E aqui, ó, quando a peça estiver sendo submetida a uma força de compressão, nós vamos adotar durante o curso que a força normal e a tensão serão negativas. Sendo assim, o valor de ΔL será negativo, ou seja, quando nós, pelo fato de nós utilizarmos, né, a força como negativa, a tensão também vai ser negativa. Quando nós formos jogar na fórmula do alongamento, vai me dar um resultado negativo. Até porque a peça, quando está sendo comprimida, ela tende a reduzir. Então, essa fórmula vai ficar: comprimento final é igual a L mais o alongamento. Como o alongamento é negativo, mais com menos dá menos. Então, esse valor de ΔL aqui, de alongamento, vai ser negativo quando a peça estiver sendo submetida a uma força, né, de compressão. E existe um outro parâmetro que nós podemos utilizar, que é a deformação longitudinal. O que é essa deformação longitudinal? É ocorrida em uma determinada peça por unidade de comprimento, quando esta está sofrendo a ação de uma força axial, ou seja, eu consigo medir qual foi a alteração da peça mediante o comprimento dela. Como assim? Deformação vai ser igual ao quê? Ao alongamento, o quanto essa peça alongou pelo seu alongamento inicial. Ou seja, eu consigo perceber qual foi a variação desse alongamento. E depois de tanto serem realizados ensaios, depois de tanto observar os materiais, foi descoberto que os materiais eles podem ser classificados em dúctil e em frágil. O que é um material dúctil? O material é considerado dúctil quando, ao ser submetido a um ensaio de tração, ou seja, ao ser submetido a uma força de tração, um ensaio, né, que vai continuar aumentando a força, ele apresenta uma fase elástica e, posteriormente, uma fase plástica. E o que seria, André, uma fase elástica e uma fase plástica? Como o próprio nome já diz, fase elástica. Se nós aplicarmos uma força de tração no elástico, ele se estica e depois ele retorna ao comprimento inicial. A fase elástica de um material é justamente isso. Ao ser submetido, por exemplo, por uma força que tende a tracionar essa peça, ela vai apresentar um alongamento, porém, enquanto esse material ainda estiver em sua fase elástica, caso a aplicação dessa força seja interrompida, esse material retornará ao seu comprimento inicial. Já a fase plástica, quando a gente estica um plástico e a gente para de esticar esse plástico, ele não retorna ao seu comprimento inicial, ele permanece esticado. E a fase plástica vem nos dizer justamente isso. Após eu aplicar uma determinada tensão no material, ele vai começar a se alongar. Se ele entrar numa fase plástica, mesmo após eu parar a aplicação dessa tensão, ele não retornará ao seu comprimento inicial. Ele vai permanecer naquele comprimento que ele ficou mediante a tensão que foi atuada. E nos ensaios de tração, após ser realizado vários ensaios de tração, foram percebendo algumas características, lógico, que vai variar de material para material, mas eu trouxe esse gráfico que é muito importante de nosso conhecimento para a gente conseguir entender um pouco o comportamento de um material dúctil. Esse ensaio aqui no eixo Y, nós podemos ver a tensão, e no eixo X a deformação. Ou seja, quanto mais tensão eu vou aplicando no meu material, maior vai ser a deformação que esse material irá sofrer. E aqui eu queria destacar alguns pontos, né? Lembrando que cada ponto, ó, se eu arrebater aqui, né, vier andando para o eixo Y, eu tenho um valor de tensão e um valor de deformação. O ponto A
é o ponto inicial, onde a gente está iniciando o ensaio, ainda está iniciando a aplicação de uma força que vai gerar uma tensão. Então, quando a tensão for zero, a deformação vai ser zero. Até que esse material, depois que for aumentando a aplicação da tensão, aumentando a aplicação da força que vai gerando tensão, ele vai chegar nesse ponto B, que é o limite de proporcionalidade, ou seja, aqui é o final da fase elástica. A qualquer momento aqui, se eu parar de aplicar a força que vai parar de gerar a tensão, o meu material vai retornar ao estado inicial, não vai apresentar deformação, não vai ter alongamento. Depois do ponto B, o material já entra na sua fase plástica. E um ponto que eu gostaria de destacar é esse ponto C, que é o limite de escoamento, que é um ponto muito importante, que é através desse ponto que a gente tira aqui a tensão de escoamento do material. O que esse ponto vem falar para nós? O que ele quer dizer? Esse ponto B aqui, esse limite de proporcionalidade, na prática, é muito difícil indicar com precisão aonde realmente é esse ponto. Então, sendo assim, foi adotado o quê? Um valor de 0,2% da deformação após o material ser submetido a essa tensão que deixa ele nesse limite de proporcionalidade. Então, até 0,2% de deformação após esse limite de proporcionalidade, eu chego no meu limite de escoamento. Ou seja, aqui eu já tenho certeza absoluta que meu material está na fase plástica. O ponto D é a maior tensão na qual o meu material consegue ser submetido. E depois de tanto aplicar uma força que vai gerar uma tensão e ele chega a essa tensão máxima que ele resiste, a tensão vai começar a cair até que ele vai romper nessa tensão aqui, que eu chamo esse ponto de limite de ruptura do material. Então, lembrando, do ponto B para cá, nós temos a fase elástica. Do ponto B para cá, nós temos a fase plástica. E do ponto D até o ponto E, o meu material ele está sofrendo uma estricção, que eu vou falar mais para frente o que seria essa estricção. Então, nesse slide, nós podemos ver algumas das definições que eu já falei. Região de deformação elástica, que é a região no qual o material sofre uma deformação, porém, se a força for parar de ser aplicada, o material retorna ao comprimento inicial. E está compreendido entre a área B, A e B. A região de deformação plástica, quando a força parar de ser aplicada, ele não retorna mais ao seu comprimento inicial, que já é do B em diante. O limite de escoamento, que é esse ponto C, como eu falei, a partir do ponto B ele já se deforma plasticamente, e o limite de escoamento é quando o material se deforma plasticamente 0,2%. O limite de resistência, que é aqui o meu ponto D, a máxima tensão no qual o meu material consegue resistir. O limite de ruptura, a tensão no qual o material rompe-se. E estricção, que começa a ocorrer aqui, que ocorre do ponto D até o ponto E. O material já está na fase de deformação plástica e começa a apresentar uma diminuição da sua seção transversal, ou seja, na sua área aqui da seção transversal, onde ele vai romper, ele começa a sofrer uma redução, como a gente pode ver aqui na figura. E vai causar um estrangulamento nessa região de ruptura. O diâmetro dessa região de ruptura vai ser menor, vai começar a diminuir. E um material é considerado frágil quando ele é submetido a um ensaio de tração e ele apenas apresenta deformação elástica, ou seja, eu vou aplicando a força de tração
ele vai apresentando uma tensão, até que vai chegar um momento que vai romper. Ele não começa a se deformar plasticamente. Ele começa a apresentar uma deformação e logo depois ele se rompe. Não existe a deformação plástica. E para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos ver o conceito de tensão admissível. Ela é considerada ideal para que o material trabalhe e geralmente é um valor no qual o material ainda está em sua fase elástica. E a tensão admissível ela pode ser calculada através da tensão de escoamento sobre um coeficiente de segurança. Isso para material dúctil, que são os materiais que nós vamos trabalhar aqui no curso. Ou seja, eu consigo achar a tensão na qual eu quero que o meu material trabalhe e assim eu consigo dimensionar o meu material, a minha peça, com segurança, sabendo que a minha peça vai resistir à força que vai ser aplicada nela, né, com uma margem de segurança. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo.